cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Filosofia de Boteco. Eu até chequei com o Zé antes para ser o podcast verdade aqui, que ano era, porque eu já não sei mais, mas o Zé me confirmou aqui. Então nós estamos na abertura da terceira temporada. Como vocês podem ver, eu ainda não fui interrompido, é porque hoje temos só o Zé aqui, o Zico não está, mas eu queria pontuar duas coisas, que não que a gente comemore a ausência do Zico, isso jamais aconteceria, mas eu acho que é simbólico que eu e o Zé... Tem duas coisas simbólicas desse episódio que eu acho que vale a pena destacar antes de eu te dar, sei lá, bom dia, boa noite, o que você quiser. Que esse podcast foi criado pra gente conversar sobre temas que a gente era totalmente leigo, ignorante. E hoje é um dia desses. Então começamos seguindo a risca da premissa lá do primeiro. E segundo, Zé, tem uma coisa boa de soltar a gente, que é o gancho do episódio, que a gente tem uma coisa em comum sobre esse tema, que é basicamente a gente nasceu no mesmo dia. Eu em 92 e você em 93. Porém, nascemos no mesmo dia, talvez isso tenha alguma, né? Então, e aí, tudo bem com você? Como vamos? Mais um ano, chegaremos esse ano ao episódio 100. Como vão as suas expectativas? Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Barreto aqui, mais uma vez, mais um ano estamos aqui no Podcast Fibo, com muita alegria, o podcast que mais cresce na sua quarentena, e por enquanto, ainda mais um ano e mais uma quarentena, né, que a gente tá, mas é legal, acho que tudo isso que você falou, e vamos ver o que tem pro episódio de hoje, que a gente quis começar... sem trazer temas pesados, né? Já não chega o que a gente sofreu ano passado de várias coisas. Vamos tentar começar esse ano de uma forma mais leve para ver se muda o nosso rumo aí do decorrer dos meses. Vamos ver. Acho que nesse aí não corre risco de a gente se irritar politicamente, quem sabe. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou primeiro para a palavra. Anota aí para mim, Zé, os significados. Não sei se tem muitos significados. Acho que tem um aqui, segundo o dicionário que eu tirei aqui. E aí depois, obviamente, a gente vai apresentar a nosso convidado, porque a gente já não consegue falar sobre quase nada sem ajuda, né? Imagina sobre astrologia. Então, vamos lá. Filosofia de Boteco. Substantivo feminino. É o dicionário que está dizendo. Doutrina, estudo ou prática que busca supor ou decifrar a influência dos astros na vida e no comportamento das pessoas. Também nos acontecimentos pelos quais elas passam, buscando ainda prever o futuro. A gente está aqui com a Priscila Salgado, que é astróloga, comanda a página no Instagram @prissal.astrologia. E o dicionário, eu não tinha lido inteiro, bem sincero, mas não tinha lido inteiro o significado. Primeiro eu quero dar as boas-vindas, agradecer a participação da Priscila aqui, que o Zé já chamou de Pri antes do episódio começar, então já estamos íntimos. E aí, nesse final, eu falo assim, a minha pergunta, eu tinha duas perguntas para começar, então eu já vou jogar as duas, que algumas pessoas reclamam, as pessoas que são críticas da astrologia reclamam de, não, esse negócio de ficar prevendo as coisas que tem a ver os astros, isso as coisas definem a minha vida, vai definir o meu mês. Então eu te pergunto, para começar assim, do ponto zero, a astrologia realmente tem essa pretensão de prever as coisas, prever um futuro, e na sua opinião, acho que aí tem que ser opinião mesmo pessoal, eu acredito que não exista nada científico ainda sobre isso, por que tem tanta gente que se irrita tanto com o tamanho da repercussão que a astrologia toma por aí na internet, principalmente? Oi, gente, é prazer, né, estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Falar de astrologia é sempre uma coisa que me deixa muito feliz. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, assim, na verdade, eu sou formada em cinema, eu trabalhei com audiovisual muitos e muitos anos, então eu fiz uma transição profissional alguns anos atrás, e hoje em dia eu trabalho só com astrologia, mas fiz as duas coisas juntas durante um tempo, então na verdade é uma paixão. Eu me apaixonei, eu comecei a estudar
simplesmente por conta de uma crise pessoal e profissional muito forte. E aí, mal eu sabia o que estava me aguardando, assim. Quando eu vi, eu estava totalmente envolvida. Então, eu fico muito feliz de falar sempre sobre astrologia por isso, porque vem desse lugar de muito amor e muita paixão, né? Essas duas dúvidas eu acho que são muito pertinentes, né? Assim, a primeira dúvida, que é se a astrologia pretende, né, ser um oráculo, né, e prever o futuro. Eu acho que a astrologia, assim, ela é a primeira coisa que a gente pode falar é que ela é um conhecimento, ela é um saber milenar. Então, a gente tem registros muito antigos de observação do céu, assim, da época da antiga Babilônia, né? Então, a gente pode botar aí 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, e aí a astrologia também, quando a gente vai olhar a história, ela tem muitas vertentes. Então, por exemplo, tem a astrologia hindua, né? Na Índia, por exemplo, a astrologia e a astronomia não são separados até hoje. Né? Então a gente tem uma questão cultural que influencia como a astrologia é vista, né? Eu acho que e quando a astrologia começou a ser usada, ela não tinha realmente essa intenção de fazer uma análise pessoal, né? De um indivíduo. Como ela nasceu de uma organização do homem, né? Da observação da natureza e da organização dele na Terra, seja para criar os calendários, seja para plantio, para colheita, né? A natureza está, assim, diretamente associada a esse conhecimento. Então, eu acho que, num primeiro momento, ele nasceu como uma organização mesmo do tempo, do espaço e dos ciclos. E, para mim, a astrologia é o conhecimento e a aceitação dos ciclos da vida, assim, acima de tudo. E hoje em dia é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, mais do que prever, né? Mas depois disso, né, a astrologia, enfim, ela já passou por muitas transformações, atravessou milhões de culturas e acontecimentos no mundo, mas ela, depois de um determinado momento, quem tinha conhecimento dela eram os sacerdotes, e aí muitas vezes os reis contratavam esses sacerdotes para eles fazerem avaliações, se eles iam invadir um país ou não, um território ou não, se aquilo estava favorável, se não estava. Então, a observação do céu com o que acontecia na Terra é uma coisa muito antiga. E, assim, muito antiga e muito detalhada, muito escrita. Óbvio que muita coisa se perdeu, né? A gente tem uma grande parte desse material que se perdeu, mas isso foi seguindo, né? Então, eu acho, assim... Eu não acredito que a astrologia seja unicamente para isso, né? Mas eu acho que a astrologia inclina, porém ela não define. Então, ela aponta caminhos, ela indica, digamos assim, os humores, os temperamentos do momento. Mas eu acredito muito em livre-arbítrio, assim, e eu vejo muito isso em consultório. Eu pego, às vezes, clientes que estão passando pelo mesmo trânsito, e aí trânsito são os planetas do céu de agora fazendo ângulos com os planetas do nosso mapa de nascimento, e as pessoas vivendo, assim, a simbologia tá ali, mas elas estão vivendo experiências diferentes, porque são dois seres humanos diferentes, com mapas diferentes, com vivências diferentes e com escolhas diferentes. Então, eu acho que é reduzir a potência que a astrologia tem. Mas que ela inclina, principalmente quando a gente começa a observar questões coletivas, assim, políticas. É muito impressionante como é preciso, assim, alguns acontecimentos com
com aspectos de planetas, né? Enfim, aí é uma área específica, né? Chamada de astrologia mundial, que são astrólogos que estudam esses fenômenos coletivos, assim. Rapaz. Então dei uma volta enorme, né? Mas para poder te explicar. Não, claro. Que eu acho que a astrologia... Eu acho muito bom o que você disse, pra gente também pontuar que não foi assim, não foi uma meia dúzia de jovens no Twitter que começou a... Porque às vezes me parece assim, eu sou leigo, eu não sei nada mais do que o meu signo. Mas assim, me fico me perguntando por que incomoda tantas pessoas, como se fosse uma coisa assim, um charlatanismo que criaram aqui na internet. Mas é isso. Pô, se existem escritos no Egito, então acho que a gente deveria repensar um pouco, talvez, esse ódio tão assim, sei lá. Eu acho que não é divulgado. Eu acho que se não é divulgada a história da astrologia, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos livros, assim. Eu já procurei muitos livros e não tem tanta coisa. Lá fora tem mais. Eu acho que a gente tem, né? A gente tem algumas figuras aí meio estereotipadas, né? Que ficaram famosas ao longo dos tempos, meio como videntes e... né, que deram que também jogaram a astrologia nesse lugar. E eu acho que a internet, pro bem e pro mal, assim, tem um lado maravilhoso, que eu acho que é o do acesso, né? Muita gente que não conhecia passou a conhecer, muita gente que não tinha interesse passou a ter. Os cursos ficaram mais acessíveis, a gente começou a ter espaço para poder falar, e eu acho que quando as pessoas começam a seguir astrólogos sérios, as pessoas percebem que é um estudo sério, né? Mas é óbvio que no meio disso tudo tem um monte de gente que estuda 2 meses e vira astrólogo e tá atendendo depois. E sai por aí. Pois é, porque não é uma profissão regulamentada, assim. Tem prós e contras nisso também, né? Mas assim, o caminho que cada astrólogo se formou é diferente. A gente não tem um padrão de formação. Isso gera essa confusão também, entendeu? Então, de fato, eu entendo quem não tem nenhum acesso ao conhecimento fazer um pré-julgamento, assim, de... Sim. É uma bobagem. Enquanto, na verdade, é uma coisa tão complexa. Assim. A impressão que eu tenho é que é muito complexo, na verdade. E foi o que ela falou também, que a gente tem uma visão estereotipada, principalmente de astrólogos e tudo mais, pela representação que eles tinham em filmes, em novelas e tudo mais, que não era sempre tendencioso pro lado, entre aspas, positivo, né? Era sempre tipo, coloca aquela pessoa lá como vidente, mas no fim ela era uma trambiqueira que queria tirar dinheiro das pessoas e tudo mais. Eu acho que isso acaba afetando a imagem do profissional da área também, né? Totalmente. Se a gente for pensar, né, a gente está muito mais acostumado com esse tipo, né, do que com um tipo, sei lá, comum, estudioso, né, gente como a gente, né, de sei lá, que tem a mesma cara de um médico, de um advogado, de um engenheiro, né, assim, astrólogo é uma profissão normal, assim, tem muita técnica, tem que estudar muito. E aí, quando eu digo muito, muito mesmo, eu comecei a estudar, assim, oficialmente, né, numa escola em 2012. Então, assim, eu considero que eu me formei mesmo, assim, que eu terminei esse primeiro ciclo dessa escola ano passado. Caramba! E eu não paro de fazer curso. E tá vendo? Isso é uma coisa que as pessoas nem sabem que existem escolas para astrólogos. Porque eu fiquei me perguntando se eu sabia também. Pois é, tem alguns astrólogos mais famosos na internet, né? A minha professora, a minha formação foi com a Cláudia Lisboa, que é uma dessas astrólogas que tem muitos seguidores, e eu fui a última turma presencial dela, mas ela tem todo um curso online, hoje em dia com muitos e muitos alunos, então ela tem toda uma formação de astrologia online, hoje em dia, e astrólogos que têm a mesma experiência que ela, que aí, vamos lá, 30, 40 anos de prática, né, de astrologia, também estão abrindo cursos, estão fazendo cursos online. Então, a astrologia
Eu acho que a tendência agora é isso ficar mais acessível e isso chegar mais até as pessoas, essa informação, né? De que existem escolas, de que existem professores. Mas realmente o ideal é pesquisar, né? Quem é esse astrólogo que está dando aula, se esse curso é conhecido ou não, qual é a bagagem que esse astrólogo tem, justamente para a gente não cair nesses... né, com essas pessoas que existem, que não são astrólogos, na verdade, entendeu? Ou que não têm uma experiência para dar aula, né? Mas a gente tem excelentes opções hoje em dia. Pô, eu vejo que tem muita gente que segue assim, bastante gente e realmente, assim, como posso dizer... É uma coisa que tá na vida das pessoas, assim, de muita gente, assim, de diferentes pessoas na minha vida. Não é só... Que também, às vezes, os caras ficam pensando assim, só aquela pessoa da faculdade de humanas, etc. Não, tipo, é o engenheiro, as pessoas, assim... Tanto é que, enfim, a gente foi procurar a Priscila, foi procurar um convidado para esse episódio... com uma amiga nossa que é advogada. Então, porque a gente pensou, bom, acho que ela vai saber dizer pra gente, porque ela acompanha, etc. Então não era exatamente assim, nossa, uma atriz, etc. Uma coisa que eu queria... Você tem alguma coisa pra perguntar? Eu posso... Não, pode seguir. A gente também escolheu a astrologia como o primeiro tema do ano, porque assim, 2020 foi trágico, foi um ano, enfim, difícil pra todo mundo, e aí eu fiquei pensando, bom... obviamente, eu suponho que seja muito mais complexo do que isso, não dá pra ser simplista, não dá pra vir te perguntar se 2021 vai ser maravilhoso, se vai ser bom, etc. Mas a gente gostaria de saber se existe alguma coisa que seja possível prever, não sei, sendo leigo é difícil fazer essa pergunta sem parecer que eu tô te pedindo uma coisa meio Nostradamus. Mas alguma coisa pode ser dita de 2021 já, assim, dos astros, que a gente pode, sei lá, ficar mais otimista, talvez? Então, apesar da astrologia mundial não ser a minha área, né, não é a minha especialização, eu gosto muito. Inclusive, ano passado, eu fiz um curso com a Titi Vidal, que é uma astróloga bastante conhecida também na internet, e ela tem um trabalho e uma pesquisa muito legal com astrologia mundial, é uma professora incrível. E sim, 2020, alguns anos antes de 2020 chegar, nós astrólogos já sabíamos que seria um ano desafiador. Eu não ouvi, assim, óbvio que, né, eu não ouvi ninguém dizer, olha, vai ter um vírus e aí o vírus vai causar isso tudo. Mas até a palavra pandemia, assim, surgiu em algumas palestras, né, que eu assisti antes. Por quê? Vou falar um pouquinho sobre 2020 para vocês entenderem o que 2021 representa nisso, né? 2020 teve um encontro no céu raro de Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. Por que é raro? Porque são 3 planetas lentos. Então, eles não se encontram com facilidade. E Saturno demora... mais ou menos 28 anos e meio para fazer a volta para o mesmo ponto, tá? Para fazer o retorno dele. Júpiter é mais ou menos 1 ano e Plutão demora 164 anos. Ele fica cerca de 14 anos em cada signo. Então é um encontro, assim, raro. E aí, o que aconteceu? Tem um estudo, tá? Não vou ficar entrando aqui na parte técnica, mas tem um estudo sobre essas grandes conjunções, né? Essas grandes conjunções que são esses encontros desses planetas lentos, são muito estudados na astrologia mundial. Então, a gente sabe que quando eles se encontram, tem determinados assuntos que aparecem, que são referentes àqueles planetas. Então, Capricórnio, se a gente for parar para pensar, é um signo que fala de redução, é um signo que fala de contenção, de tudo que se refere ao básico
de uma estrutura de um país. Então, se você vai falar de saneamento, tem a ver com esse signo. Se você vai falar de cortes orçamentários, tem a ver com esse signo. Então, esse signo está muito relacionado a assim, enxugar para a gente entender o que é essencial, desacelerar. Então, assim, já tinha essa temática no ar, né? Uhum. Aí, quando o Saturno encontrou com Plutão, isso aí se potencializou, e aí com Júpiter, né? Eles não se encontram juntos, um sai, aí o outro vai. Mas é como se tivesse sido uma bomba atômica capricorniana que fez a gente questionar, né? O modelo econômico que a gente vive, né? A nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o trabalho mudou radicalmente. E aí não é só Capricórnio, a gente está com Urano também, que é um outro planeta lento no signo de Touro, revolucionando tudo, né? Se a gente for pensar em desde criptomoeda aos sistemas bancários, né? A como a gente está lidando com apps e bancos digitais. E aí a relação com a natureza, né? Com a produção. Então, assim, esse assunto da Terra está muito forte, muito desses signos de Terra. E aí a gente teve esse encontro. Então, assim, a gente pode falar que o auge foi 2020. E aí eles começam a se afastar. Então tem um alívio desta tensão. Porém, não é assim... Nossa, não é instantâneo. Tipo, acabou, galera. Tem as consequências disso, né? O desenrolar disso. Aí, qual foi a principal mudança para 2021, no final do ano? Saturno e Júpiter entraram no signo de Aquário, que as pessoas muito confundiram na internet com estamos entrando na era de Aquário. E aí ficou uma coisa meio Age of Aquarius. Tipo, que eu acho que a galera tava desesperada pra, tipo... Desesperada por uma boa notícia. Exatamente. E aí, enfim, tem uma galera que ficou falando que ela era de Aquário mesmo, mas os astrólogos, né, técnicos e tal, falando, gente... Calma. Não era de Aquário, calma. Assim, era de Aquário vai demorar ainda um pouco, mas é uma temática aquariana. Então você sai do Capricórnio para ir para o Aquário, né? Mas o Aquário, ele não é essa festa toda que as pessoas falam, né? O Aquário fala de responsabilidade social, de consciência do coletivo. Todas as pautas referentes a minorias entram forte, né? Tanto que as manifestações sociais e políticas têm a ver com o Aquário. E aí eu acho que a principal... assim, tem, então, o desafogar dessa tensão, tá? Só que tem uma tensão que marca o ano, que é o Saturno em Aquário fazendo uma tensão com Urano em Touro, que a gente vai atravessar 2021 com essa tensão. O que é isso, né? É a gente louco por mudança, esse Aquário querendo arrebentar, chacoalhar, chutar o pau da barraca, né? Eu acho que a gente pode pegar o exemplo dos Estados Unidos, que eu vou falar daqui a pouco, como um excelente exemplo para isso, assim. Né? O novo chegando, o novo se apresentando e, ao mesmo tempo, uma resistência gigantesca, né? Assim, uma resistência... Então, um conservadorismo... É a briga do velho com o novo. Então, por exemplo, num dia que a gente já estava com um cenário assim, aquariano no ar, quando teve a invasão lá do Capitólio. Uhum. O Urano já estava em Touro e Marte tinha acabado de entrar em Touro no dia. E aí aquilo para mim foi o símbolo total, assim, a gente, o mundo esperando por aquela mudança, ansiando assim, nossa, pelo amor de Deus... E, de repente, eles acham que podem invadir e falar, não vai mudar nada, não. E a gente não vai sair daqui, não. Eles vão ficar. Então, assim, a sensação que eu tenho é que, assim, a gente vai caminhar, a gente está caminhando, mas tem muita desorganização nesse processo, vai ter muita resistência. As coisas vão ser mais lentas do que a gente imaginou. Então, eu acho que tinha aquela expectativa lá em 2020, né, de que vai chegar a vacina, tá tudo resolvido, e a gente já entendeu todo o perrengue que de vai chegar rolar, vacina, de produzir vacina, né?
E, gente, ser brasileiro no meio disso tudo, né? Que vamos combinar que não tá fácil. Pois é, então. Eu fiquei aqui pensando que se os astros ainda, de alguma forma, preveram o conservadorismo dos seguidores do... Preveram, né? Dos seguidores do Trump, eu fico com medo do que ele pode dizer sobre os nossos conservadores. Mas eu fiquei curioso, Zé, não sei se você ficou também. Porque... Eu queria tirar outra dúvida. É porque a Pri começou a falar e eu queria que ela explicasse, que eu fiquei com essa dúvida real existem vertentes da astrologia, e aí você falou que essa questão que o Lucas perguntou é de uma astrologia mundial. Uhum. Quais são as outras? Eu não sei se existem diversas ou quais são as principais. Então, a gente tem a astrologia psicológica, que é mais voltada, né, para o autoconhecimento, para a análise do indivíduo. A gente tem a astrologia mundial, que tem essa característica de um estudo mais coletivo. Tem a astrologia vocacional, que é para quem tem um foco de carreira, trabalho. Tem a astrologia médica, que hoje em dia é raríssima, mas há muitos séculos atrás era muitíssimo utilizada. Tem uma astrologia voltada para criança. Eu, por exemplo, eu atendo eu faço muitos mapas de criança, né? E algumas interpretações de casas, de planetas, a gente adapta, né? Para o mapa infantil, né? Tem a astrologia horária, que é uma astrologia que que eu não estudo, tá? Eu nunca estudei astrologia horária, mas assim, você faz uma pergunta de alguma coisa específica e aí tem uma análise daquilo. Tem... que mais? Gente, é tanta coisa. Tem eu já fiquei astrologia... chocado com o mapa infantil, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso, assim. Não sabia que era possível, assim. Mas... Super. É que diferente da psicologia, né? A astrologia entende que você vem ao mundo, né, com potências. Né? E que você vai desenvolver ou não ao longo da sua vida, dependendo da sua trajetória, da família que você vem, da sua cultura, das suas escolhas. E aí, o mapa infantil é uma possibilidade de você apresentar para os pais quais seriam essas potências ou essas encrencas, aonde que aperta, aonde que flui bem, para que eles tenham cada vez mais recursos, né, para ajudar e para possibilitar que essas potências fluam, né? Então, por exemplo, uma criança que tem um mapa assim com muitos planetas em água, que é um mapa de muita sensibilidade, o ideal não seria reprimir essa sensibilidade, né? Obrigar a criança a se encaixar num padrão que não é dela. Eu acho isso tão saudável. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, se a gente tivesse tido essa possibilidade. Se tiver, eu acho assim, se os pais pudessem ter tido essa dica, né? Diga, Zé. Eu queria falar que eu tive essa experiência, eu não sei se é a mesma coisa, e aí você pode me ajudar dizendo se era ou não. Ano passado, vai fazer um ano já, que foi em fevereiro, eu fiz uma sessão de cosmologia, que era uma leitura de mapa e tal, e a pessoa, ela pegou toda o ano de nascimento e meio que ela fez um cálculo 9 meses antes para saber como mais ou menos estava a situação dos meus pais, porque ela falou muito que o humor que eles estavam meio que passa para células e isso depois passa para mim. Então, era importante saber como eles estavam no dia que eu fui, entre aspas, concebido. E aí... Nossa, que interessante. Ela me passou também, pegou pontos e falou de idades, e aí, tipo, depois que ela fez eu não sei se é mapa também que chama, mas aí ela leu, ela perguntou em algumas idades o que aconteceram momentos marcantes na minha vida. E aí, nisso, era fevereiro, ela falou assim, olha, vai vir um tempo muito difícil pela frente. E ela falou também que, por exemplo, por uns dias, quase um mês, eu não poderia brincar com a água. Que era um negócio que seria muito sensível pra mim. É verdade, eu me lembro disso. Lembro disso. Nossa, já faz caramba, ela faz falou um assim, ano. ó, se tiver piscina, não entra na piscina, ou se
se tiver uma chuva muito forte, não saia na chuva. Meio que pra precaver. E, tipo, aconteceu tudo isso e em março a gente entrou nessa pandemia e o mundo só foi em derradeira abaixo. E eu falei assim, caramba, tudo que ela falou faz sentido e tal, não sei o quê. E era um negócio que pra mim, eu sou meio cético, assim, eu preciso ver as coisas pra meio que acreditar. E quando ela falou no dia, eu já acreditei porque ela falou de várias coisas que aconteceram no passado sem eu dizer nada, assim. Ela conseguiu me ler definitivamente, foi incrível. E aí, por eu já meio que ter acreditado em tudo que ela falou, eu já tava triste antes mesmo de saber que a gente ia entrar nessa pandemia, porque ela falou, a gente vai entrar em tempos difíceis. Essa coisa do... É engraçado, eu não conhecia esse tipo de consulta, né? Mas é isso, cada profissional trabalha de um jeito e muitas vezes junta, né? Sim. Duas técnicas, dois tipos de conhecimento. Tem muito astrólogo, por exemplo, que é tarólogo. Então faz o mapa e joga carta. Isso rola muito, assim. Então... Não são coisas incompatíveis. Não, são totalmente compatíveis, assim. A gente tá falando de símbolo, né? A gente tá falando de... São só duas maneiras diferentes de ler, assim. São, obviamente, tecnicamente é completamente diferente, né? Mas, assim... São símbolos, eles se comunicam, né? Então, é muito interessante, né? Porque na astrologia, a gente consegue ver o passado, de fato, né? A gente consegue ver datas importantes, de coisas importantes e temas importantes. Inclusive, tem uma técnica que é de correção de hora, que você, quando você chega com uma dúvida da sua data, da hora que você nasceu, você consegue, através de... Você dá uns, sei lá, umas 5 situações muito emblemáticas na sua vida e aí a gente consegue ajustar e chegar no horário preciso. Então, tem uma técnica para isso. Então, mas eu não estudo, por exemplo, pré-nascimento, né? Mas tem gente que estuda. Então, é muito interessante. E de fato, assim, antes de eu estudar astrologia, eu fazia mapa. E a primeira vez que a gente faz mapa, a gente fica realmente muito impressionado, assim, é uma coisa, se você faz com alguém, né, alguém sério, você percebe que aquilo ali tem fundamento, não tem como... Sim. Não tem como aquilo, né, tá vindo da cabeça da pessoa, ela sentiu aquilo, não é isso, gente, não se trata disso, né. Eu tenho uma coisa que eu ouvi a Pri falando e eu queria perguntar, e aí já vou emendar com um caso próprio que... Eu também, nessa época, ainda era mais cético ainda, mas que eu fiquei assim, bom, talvez faça sentido. Que é o seguinte, você falou algumas coisas do tipo, não sei o que lá, Capricórnio é um signo que trata de tal coisa, redução, não sei, e tal. E aí eu te pergunto, cada signo tem características básicas, é isso? Tem, cada signo tem qualidades, né, tem... E aí, luz e sombra dessas qualidades... que a gente fala, eu não gosto de colocar coisas positivas ou negativas, eu acho que são aspectos, né, de luz e sombra que a gente tem consciência e outros que agem inconscientemente, assim, que estão na nossa inconsciência. Cada planeta vibra na frequência de um signo. Então, por exemplo, todo signo tem um planeta que rege ele. Então, Áries é regido por Marte, Touro é regido por Vênus. Então, Vênus tem qualidades afins com Touro. Marte tem qualidades afins com Áries. E na mandala astrológica, que é aquele mapa, né, a gente ainda tem as casas, que é como se fosse uma fatia de pizza, né, do mapa. E cada casa está também associada à energia de um signo. E à energia de um planeta. Então, eu perguntei isso porque eu me lembro, e aí, Zé... Porque assim, eu sou uma pessoa, sempre fui, e acho que isso é fácil, independente de signo. Assim, o cara... Bom, Zé também, porque afinal nós nascemos em 30 de junho, né? E aí, assim, a pessoa terrivelmente sentimental, eu choro vendo uns comercial de sabonete. Eu sou grato pelos meus relacionamentos, não consigo odiar, ninguém e tal. São umas coisas assim. E aí, gosto de uma música dramática e tal. E aí, um dia... Alguém falou assim, vamos fazer um mapa aqui, tava no bar, tava realmente no bar. E aí ele falou assim, não, eu sei fazer e tal, me dá a hora, sabe a hora? Eu falei, sei. E aí, eu lembro que a pessoa fez no bar.
No bar, gente. Mas é que a pessoa estava interessada eu não lembro exatamente nem quem foi, se foi qual das duas amigas foi, mas enfim, eu sei que se você fazer e tal, se você sabe o horário, me dá. Aí eu me lembro que foi uma coisa assim do tipo, fez e falou, nossa, então, mas é por isso. E eu fiquei assim, bom, o que será que aconteceu, né? E aí ela falou assim, é porque você é câncer com, sei lá, ascendente em câncer e lua em câncer. E eu fiquei assim, então, pelo que eu entendi, era um câncer potencializado. Aí eu falei, bom, se é isso mesmo, então faz sentido, então. Porque é isso, cara. Então é isso. E aproveitando a pergunta do Lucas, aí a minha dúvida. Existe como hackear o nosso signo? Tipo... Se mudar isso? Quer trair o signo? Não é isso. É porque, assim, às vezes tem muitas essas conversas de signo em rodas de conversa de amigos, e aí, tipo, fala assim, eu sou canceriano e tal, e aí a pessoa, putz, é por isso, igual o Lucas. Mas, assim, as pessoas... É possível não seguir as tendências daquele signo que você nasceu, entendeu? Tipo... Quer dizer que você não quer você não quer ser mais chorão, então é isso? Não, se tem práticas que eu consigo mudar. Entendi. Então, na verdade, é bem complexo mesmo, porque a gente tem... Esse signo é o signo solar. O signo que as pessoas popularmente falam é o signo onde o Sol estava no momento em que você nasceu. Aí, além disso, né, a gente tem o ascendente, a gente tem a Lua e a gente tem o meio do céu, que seriam os 4 pontos principais ali do mapa. São as nossas bases, né? Uhum. Só que esse Sol, por exemplo, se você é câncer, vamos dar o exemplo de câncer. Mas aí você nasceu com o Sol em conjunção, ou seja, ele estava próximo a Saturno, que é o planeta que rege o signo oposto de câncer, Capricórnio. Esse câncer já vai ter nuances capricornianas. Aí a gente vai olhar a Lua também, porque a Lua rege câncer. Onde a Lua estava? Aí vamos supor que a Lua estava em Gêmeos. Aí você não só tem influência do Saturno, como tem influência dos Gêmeos. Entendi. Olha como é que começa a ficar complicado. Isso aí é uma tabela periódica assustadora, cara. Avançadíssima. Pois é. Vocês imaginam a quantidade de combinações. Aí, esse Sol, por acaso, ele faz um ângulo de, sei lá, 90 graus com Plutão. Já virou outra coisa. Uhum. Então, de fato, ninguém se identifica totalmente com as características de um signo, a não ser que, por exemplo, eu fiz um mapa essa semana que a pessoa tinha um stellium, que é quando a gente tem 5 planetas ou mais no mesmo signo. A pessoa tinha 5 planetas mais o ascendente em Aquário. Então, assim, ela é toda aquariana, toda. Não tem como ela não se identificar. O problema é justamente esse, ela precisa de um equilíbrio de Aquário. Entendi. Mas é muito raro, né? Eu não pego o mapa assim toda hora. Então, assim, Eu, por exemplo, eu sou sagitariana, tem várias coisas de Sagitário que eu não me identifico. E tem outras que eu me identifico. E tem coisas que mudam ao longo da vida. Que mais nova eu não me identificava e que hoje em dia eu me identifico. Porque a gente está em constante transformação. A astrologia também é esse estudo. Por isso que a gente tem que ver progressões, direções, trânsitos, que são esses pontos do nosso mapa que vão sendo ativados. Então é como se a gente fosse se lapidando. Então as experiências vão lapidando esses pontos. É porque eu acho que uma das críticas dos céticos mesmo, da astrologia, também é baseada naquela história de horóscopo de jornal, que é uma coluna, assim. Aí o cara lê e fala assim, bom, isso aqui é uma bobagem, porque como que vai ser uma fase boa financeira pra mim se eu estou desempregado? Mas é a coisa mais complexa do que isso. Aquilo ali é uma redução pra, enfim, porque eu, sou jornalista... porque aquilo ali dá um grande acesso, né? Se for virtual, e vendia bastante quando eram revistas, mas é mais complexo do que isso. Né? Não é em um parágrafo que você conta a semana da pessoa, por exemplo. Sim, tem um... Na verdade, assim, os horóscopos são muito recentes. Esse horóscopo que a gente conhece de jornal é do século XX.
Então, assim, é muito recente e foi criado justamente com esse intuito de ser leve, de ser uma coisa para você ler. É uma coisa extremamente genérica, porque pega um aspecto para um signo todo. E aí não leva em consideração nenhuma dessas especificidades que eu falei para vocês agora. Entendi. Que tem no mapa, né? E durante uma época, os próprios jornalistas faziam, né? Os horóscopos. Sim, Ninguém nem contratava astrólogo. Caramba. Se eu não me engano, o nome do cara que criou se chama Fakir Birman. O astrólogo que criou o horóscopo de jornal. E que hoje em dia, graças a deusa, né? Tipo, não. Ou, assim, não, isso, astrologia não é só isso, né? E também quem faz horóscopo é astrólogo. Então, assim, eu conheço astrólogos sérios que fazem horóscopos mensais, tipo, por exemplo. Então, que é o mínimo, né? Então você faz... Tem a Susan Miller, que é super famosa, americana, que ame ou odeia a Susan Miller, todo mundo lê a Susan Miller. Eu conheço um monte de amigo que tipo, não, mas a Susan falou que no dia 25 vai ser um dia. Pois é. Eu mesmo não acompanho, mas sei quem é a Susan Miller, então de fato procede. Ela faz um tratado do mês, entendeu? Não é uma coisa pequenininha, não. São páginas. Mas eu mesma eu sempre me coloco como cobaia, né? Porque, obviamente, os astrólogos estão olhando o próprio mapa o tempo inteiro e vendo o que está acontecendo. E aí... Nossa, nunca tinha pensado nisso. O mapa que a gente mais estuda, o primeiro mapa que a gente aprende é o nosso. Caramba. É igual o psicólogo, né? O psicólogo, para ele tratar as pessoas, ele também precisa fazer terapia. Meio que esse paralelo, exatamente. Eu acho que eu tenho uma dúvida, que aí eu não sei se é lenda urbana, você pode me explicar melhor. Que eu vejo as pessoas falando que quando chega a uma certa idade, você tende a penar... É mais tendencioso você ir pro lado do seu ascendente. Então, não uma... Assim, não, eu não acho que seja uma lenda urbana. Eu acho que essa ideia... Assim, até faz algum sentido, na verdade. Não tem nada técnico que comprove isso, tá? E eu acho que isso não serve para todo mundo. Mas faz algum sentido, porque o ascendente a gente entende como um estilo próprio. Entendi. Né? É como a gente aparece primeiro, como a gente se coloca. É a nossa porta de entrada da casa, né? Então, assim... Quando a gente é muito jovem, a gente está experimentando e entendendo ainda esse estilo. Então, o ascendente, de fato, ele fica mais forte depois de uma determinada idade, porque a gente está com aquilo mais solidificado. Entendi. Tanto que, assim, tem um astrólogo que eu gosto muito, que é o Howard Sasportas. Ele fala que o signo do ascendente deveria ser o signo que a gente deveria trabalhar as qualidades para a gente ser cada vez mais a gente. Na verdade, porque a nossa singularidade está muito marcada pelo ascendente. Então faz algum sentido, entendeu? Entendi. Mas eu acho que não dá pra botar como regra, assim. E depois dos 30, todo mundo... Sabe, que nem as pessoas botam, assim. Eu acho que isso não. Essa minha amiga falou, porque ela fez o meu mapa também e disse que... Porque o meu ascendente é aquário, e aí parece que agora o Saturno entrou em aquário também. Saturno e o meu Júpiter, Saturno isso. também em aquário. Caramba, por essa eu não esperava, hein? E aí... Caramba. E aí, tipo, ela fala, eu fico sem entender, né? Então, pra mim, ela falando, eu não entendo muita coisa. Mas ela fala assim, aparentemente você vai tendenciar mais pro signo de aquário do que pra câncer agora. Talvez você tenha desafios em relação ao aquário. Mas os cancerianos também tiveram grandes desafios nos últimos anos, porque essa galera que passou aí em Capricórnio fez oposição. Então os cancerianos, gente, deram uma surpresa. A gente sofreu. Nós estamos aí para dar o nosso testemunho. Inclusive, já que isso foi dito, quando eu estava respondendo o Zé sobre as vertentes, quem ouve minimamente podcast com alguma frequência deve ter pensado que eu realmente me identifiquei com a astrologia vocacional.
porque eu já tô tentando sair do jornalismo faz tanto tempo, já fiz até terapia vocacional. Mas quem sabe eu não tô precisando de uma outra dica também, porque eu tô aceitando qualquer luz, assim, pra poder sair do jornalismo. Então eu acho que isso é um ponto. Também não sabia que existia, mas quem sabe. E aí eu já emendo com uma pergunta que eu até tinha notado, que é ter um amigo meu, que é uma das críticas dele é isso, que ele falou assim, as pessoas estão levando isso tão a sério, isso, né? As pessoas estão levando a astrologia tão a sério que tem gente que fala assim, não vou contratar fulano pra uma vaga porque ele é, sei lá, de touro. E aí ele falou assim, isso é um absurdo, não sei. Eu falei assim, mano, eu não sei se é isso mesmo, se isso, por exemplo, eu nunca vi ninguém baseando a política de contratação de alguém nisso. Mas achei curioso que uma vez eu fui fazer uma tatuagem nos dedos, e aí a tatuadora me disse assim, olha, isso aí tem uma cicatrização muito difícil, nunca fica exato, porque você vai mexer os dedos, blá, 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 blá. Então, assim, não é coisa de virginiano. Eu fiquei assim, rapaz, mas por que isso? E aí eu falei, não, mas tranquilo, porque eu não sou virginiano. Então, aí ela me explicou, eu falei, não, tudo bem, eu já tava esperando que tivesse imperfeições, sei lá e tal. E aí eu falei, não, realmente as pessoas têm alguma espécie de... Não sei se... eu acho que, obviamente, ela não faria isso pra mim, não faça se você for virginiano, né? Mas acho que ela já tentou me avisar, então talvez seja isso. Talvez as pessoas peguem pra se basear nesse aspecto. Então, no caso da tatuadora faz muito sentido, porque na verdade Virgem é um signo de uma atenção aos detalhes É exatamente sobre isso. Eu chamo os virginianos de pequenos artesãos, assim, porque eles são detalhes. Não é à toa que eles são tão críticos, porque eles de fato conseguem enxergar coisas muito pequenas, né? É um signo extremamente técnico, metódico. Tanto que se você quiser uma análise crítica de qualquer coisa, chame o virginiano, entendeu? Que ele vai ter uma visão melhor do que qualquer outro signo. Então, de fato, um virginiano talvez encrencasse com um desenho que ficou aqui, uma partezinha um ponto que não fora. ficou tão legal, entendeu? Então faz sentido essa análise dela. Agora, por exemplo, o outro comentário, né, que foi... Sobre entrevista de emprego. Esse é um assunto muito polêmico. Saiu uma matéria no Globo, acho que ano passado, se eu não me engano, enorme sobre isso. E eu acho delicado mesmo, assim. Eu, como astróloga, tenho muitas dúvidas, porque eu acho muito complicado você fazer uma análise de uma pessoa pelo mapa, sem você conversar com essa pessoa, sem você trocar uma ideia. Eu acho que uma coisa é você contratar um astrólogo. Eu tenho uma equipe. Vamos entender o mapa de cada um. O nome disso é sinastria, tá, gente? Que é um outro tipo de mapa. Que é quando um mapa sobrepõe ao outro. E aí você entende quais são as afinidades e as encrencas. Uma coisa é você fazer isso para você ver o que de melhor aquela pessoa pode te dar. Quais são as qualidades, as potências. E ver se aquilo faz sentido para o outro também. Então você usar a ferramenta. Mas é muito complicado pessoas que não são astrólogos julgarem os outros pelo currículo e dizer o que a pessoa tem ou não fazer. É igual a gente que escolhe... o meu filho não vai nascer numa data e vai nascer na outra. Tem gente que usa astrologia para isso. Né? Eu acho complicado. Tenho muitas ressalvas. Inclusive, quando eu já estudava astrologia, eu passei por uma entrevista de emprego em que a pessoa começou a me julgar pelo meu mapa. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tinha trabalhado em um monte de lugar. Aí ela começou a olhar e falou assim... entendi agora por que você passou, né? É uma coisa meio assim, você gosta desse dinamismo, né? De ficar pouco tempo em cada lugar, uma coisa bem Sagitário, né? Eu olhei pra cara dela, assim, Não. Aí eu falei, não, esse tempo que você tá vendo aí é que eu tava frila. Então eu ficava 3 meses num lugar, 4 meses no outro. Mas assim, nessa empresa que eu tô há 3 anos e meio. E aí tudo ela interpretava, e como eu já estudava astrologia, eu fui começando a ficar muito irritada.
Caramba. E então, assim, aquilo me desrespeitou, assim, num nível. Então, eu tenho as minhas ressalvas, realmente. Eu entendo as críticas e não sei se isso é positivo. Acho que tem que ter muito cuidado para fazer, sabe? Eu acho esse relato importantíssimo, até para recortar e usar como exemplo, porque é exatamente isso. Era uma pessoa que já tinha estudado, estava estudando astrologia, sendo julgado e discordando, porque às vezes o cara acha que são os astrólogos que ficam apontando esses pré-modelos e falando, por isso que isso talvez desperta um ódio às vezes nas pessoas, porque fala assim, nossa, uma coisa simplista, como assim vai me encaixar numa caixa, vai me reduzir a tal coisa. Exato. Só que não são exatamente os astrólogos sérios que estão fazendo isso. Às vezes o cara nem é astrólogo, nesse caso ele era só recrutador, provavelmente. A maioria não é astrólogo sério, com certeza absoluta. Sim. Eu queria emendar essa questão, saindo um pouco do profissional, para os nossos ouvintes que estão aqui ouvindo a gente, se, por exemplo, no quesito amoroso / relacionamentos, existem signos que combinam mais, ou talvez signos que nunca vão combinar? Que nunca deveriam conviver. Tipo, porque... Ah, não, gente, isso não existe, não. Porque às vezes eu converso com pessoas e tal... E aí, tipo, se a pessoa tem interesse, a primeira coisa que pergunta, mas qual que é o signo dela? Ou qual que é o signo do cara? Porque aí, nisso, ela já julga, fala assim, puta, esse aí não vai dar certo comigo. Esse daí acho que combina. Aí não dá, É que nem no Tinder, né, gente que bota lá, leonino. Pra quem interessar, leonino. Então, eu acho o seguinte, discordo disso de, tem signo que não combina nunca. O que eu acho pelo menos estudando sinastria, é que de fato tem signos que tem uma conexão imediata, assim, tem muita afinidade, tem signos que não tem lé com cré, que não é nem afinidade e discordância, tipo, sei lá, não tem nada a ver mesmo um com o outro, que talvez nem se atrairiam, talvez, assim, e tem os que batem de frente. Só que quando você vai estudar sinastria, você vê que tem atração por semelhança, mas tem atração por oposição. Então, por exemplo, signos opostos e complementares, né? Capricórnio com Câncer, Sagitário com Gêmeos, Touro com Escorpião. O outro é tudo que você não tem, mas é tudo que, teoricamente, você deveria trabalhar. Trabalhar porque é o que te falta. Você anotou Capricórnio aí, né, Lucas? Não, você tá louco, eu tô vendo aqui ao tempo real no Google, jogando algumas coisas, né? E aí você realmente joga Capricórnio, sabe quando eles te dão aquelas sugestões automáticas? E tipo, a quinta posição é Capricórnio e Câncer. Aí, tá vendo? É tipo, Capricórnio, o que é bom? Capricórnio, o que é ruim? Capricórnio hoje. Aí depois tem Capricórnio e Câncer. Pois é, só que é isso, é signo oposto e complementar. Então, por exemplo, se você chega para um canceriano, você não chega para um canceriano e fala assim, você tem que ser menos sensível. Isso não existe, gente. Canceriano que se preze vai ser sensível. Agora, ele pode ser mais... Ele pode ser mais... trabalhar mais os limites, mais o contorno com a realidade, coisas mais do Capricórnio, sabe? Mais a objetividade... mais o senso de realidade, enquanto o Capricórnio, às vezes, ele precisa trabalhar o afeto, né, a sensibilidade, então, assim, um complementa o outro, então, só que assim, quando a gente faz coisa amorosa, assim, né, quando a gente faz essas análises amorosas, tem que olhar Vênus também, que é o planeta que fala de amor, de sexo, de atração, Marte, que também dá aquele tchan. Não é nada reducionista, né? Nada reducionista. Tanto que astrólogo tá com astrólogo. Eu já ouvi cantada, eu não, tá? Mas assim, eu já ouvi história de cantada, que aí pergunta assim, sei lá, aonde é sua Vênus? Que é isso? O cara já é esperto, ou a mulher já é esperta. Que signo que é, né? Já vou direto ao ponto. Na Vênus. Caramba, isso aí é uma boa coisa que eu nunca me perguntei. Quais terão sido as Vênus das minhas ex-namoradas? Bom, fica aí aqui. Fica a dica. E se um dia te perguntarem, vocês já sabem. Pois é. Eu tinha mais uma pergunta pra gente também já ir passando pro fim, mas até esse negócio da Vênus até me deixou... Falei, nossa, caralho. Assim, não, lembrei.
o que trata do... Eu acho assim, acho que tudo isso que a gente disse aqui, e acho que poderia passar mais 1 ou 2 horas falando sobre vários episódios pontuais que a astrologia tem, enfim, se feito presente no dia a dia. Tudo isso me pareceu assim, muito mais complexo do que a média das pessoas discutem. E isso me leva a crer que, tal qual a maioria das profissões por aí, e a maioria das profissões e a maioria das ciências, tudo precisa ser feito com muita responsabilidade, né? Porque eu fico imaginando que os clientes chegam, às vezes, com vontade de saber uma coisa muito específica, ou com vontade de resolver, de ter uma resposta assim, sim ou não, devo aceitar isso aqui ou não, devo me separar desse fulano ou não, dessa fulana ou não. E aí é uma coisa que, assim, eu não sei se as pessoas imaginam que os astrólogos sérios dão essa resposta, mas assim, sempre me deu a impressão de que os astrólogos sérios nunca chegaram lá para cravar que tal coisa vai acontecer. Isso me lembra quando eu trabalhava na TV e as pessoas cobravam a meteorologista, entendeu? Falavam assim, falou que ia chover pra cacete e tal, e aí? Ela falava, bom, 89% de possibilidade é possibilidade, mas não choveu, ainda tinha os outros 11 ainda. Então eu acredito que seja uma coisa que se assemelha a essa coisa, mas assim, é preciso ter responsabilidade. Eu acho que isso é o mais... eu acho que é importante ressaltar, que não é só uma coisa assim, beleza, vamos ver uns mapas aqui e tal. Não, inclusive eu acho que na formação, toda a formação que se preze, né, precisa ter treino de leitura de mapa, precisa ter supervisão, precisa ter, igual como os psicólogos fazem, né, eu acho que os astrólogos têm que ter também. Porque atender é muito difícil, né, você está lidando com outro ser humano, cheio de expectativas. Muitas vezes você atende pessoas com questões muito sérias, a gente tem uma responsabilidade muito grande, tem que ter muito cuidado com o que se fala. É preferível não falar ou dizer que não sabe do que falar e, de repente, né, não falar o que deveria. Eu acho que tem astrólogos que trabalham com uma astrologia mais assertiva, assim, de sim ou não. Não é o meu tipo de trabalho, não é o trabalho que eu gosto. Mas, como eu te falei, tem diversas linhas mas não é o que eu gosto e eu não entendo o caminho, assim, do autoconhecimento nesse lugar, assim, de alguém te dando respostas prontas. Eu acho que você tem que... Eu acho que o mais... É doloroso esse caminho, né? Mas eu acho que o que é mais enriquecedor é a gente cada vez fazer escolhas que estejam mais afim com o que a gente assim, com o que a gente acredita, com os nossos valores, e assim, a astrologia para isso é maravilhoso, né? Porque é como se fosse uma lanterninha ali, né? Joga uma luz em alguma coisa que você não tá vendo. Às vezes você já sabe tudo que o astrólogo tá falando, que você já tá passando, mas aí ele fala assim, 2 anos, aí você, quê? 2 anos? Meu Deus do céu. Mas aí aqueles 2 anos te dão uma dimensão de assim, cara, não vai adiantar eu correr para resolver isso amanhã. Então, a astrologia, por exemplo, me ajudou muito a aceitar a crise. Eu fui num momento de uma crise profunda, pessoal e profissional, e aí quando eu ouvi assim, olha, vai demorar uns 5 anos para isso. Aí eu falei, fudeu, gente. Mas eu vou te falar, foi a melhor coisa, porque eu tava tão desesperada que provavelmente se eu não tivesse feito o caminho que eu fiz, eu ia ter tomado decisões por impulsividade e eu ia ter encontrado na próxima esquina as mesmas questões que eu tava lidando. E eu resolvi entrar de cabeça. Então, assim... Mas eu não ouvi o que eu tinha que fazer. Eu ouvi assim, olha, esse é um processo longo, é muito maior do que você imagina, envolve questões muito maiores do que você imagina. Então, aquilo ali... Eu saí impactada, triste, obviamente, mas assim, com os pés na realidade, fazendo escolhas que tinham a ver com aquilo. Então, de fato, isso que você falou da responsabilidade é uma palavra, assim, muito importante pro trabalho como astrólogo, assim. Diga, Zé, você tem mais uma coisa antes da gente... Eu só queria voltar pra eu dei uma olhada depois que minha amiga te indicou no seu Instagram, e é muito legal um trabalho que você faz e agora que você falou que você já fez cinema, você faz relações de filmes e séries com os signos, né?
você quiser falar um pouquinho sobre isso, como Sim. que é? Você relaciona Isso é demais. os personagens? Como que funciona isso? Eu achei bem legal e bem interessante. Então, eu tô começando a brincar com isso, assim, de uns tempos pra cá. Na verdade, isso começou porque eu tenho um estudo com uma grande amiga minha, que a gente estuda filosofia, então a gente estuda os mitos, os planetas, e a gente associa com filmes. Os filmes, na verdade, eu acho que são muito bons como... São ótimos exemplos, na verdade, Entendi. de como aquilo... como aquela energia... O que aquela energia simboliza, né? Daquele planeta, né? E aí, quando a gente começou a fazer esse estudo, que foi uma brincadeira, porque a gente fazia isso em bar. Nossa, esse filme é muito Plutão. Aí essa minha amiga já falava de Hades. Porque Hades é o deus não sei o quê. E aí a gente começou a falar assim, cara, a gente tem que fazer um curso disso, a gente tem que fazer... E a gente começou a estudar. E chegou a pandemia. Então a gente começou a fazer lives. Então a gente fez algumas lives, estão salvas até lá no meu Instagram. E aí é impressionante, porque no momento que você começa a associar, parece que as coisas abrem, se revelam, assim. Então os filmes... Você vai reparando coisas que você não tinha reparado. Pode ser um filme que você já viu 10 vezes. Você tá vendo com outro olhar. Uhum. E aí eu comecei a brincar com isso, com séries. E eu sinto que isso é um caminho do meu trabalho. Ainda não... esse curso vai sair com a minha amiga esse ano. A gente tá retomando. Ela é diretora, é produtora. Então ela também trabalha na área. Então a gente gosta muito, né? Do assunto, mas eu acho que tem tudo a ver. Astrologia, cinema e mitologia e são os meus assuntos do momento, assim, é o que eu gosto de embolar e de misturar. Não, eu achei incrível a ideia, super combina. Isso só é mais uma prova que dos bares saem as melhores ideias, né, Lucas? É isso, tá vendo? Pois é, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu queria, pra gente ir pra gente passar depois pra Pri poder falar de tudo que ela quiser divulgar, etc. E também pras recomendações, eu queria fazer 12 salvos aqui. Eu falei que não ia ficar puto politicamente, mas eu falei de responsabilidade lá e aí eu também queria dizer uma coisa. Esses dias a gente aqui sempre fala, Pri, nesse podcast, que sempre tá falando de treta, sentimentos, sei lá, depois acaba sempre falando assim, façam terapia, etc. E aí esses dias eu li uma pessoa falando assim, olha, não se deve mandar todo mundo pra terapia, porque é mais complexo do que isso, algumas pessoas não precisam... E aí eu quero fazer essa ressalva aqui então, de uma autocrítica, que talvez, assim, não sei se todo mundo precisa ir realmente fazer terapia, ou se existe uma terapia para cada, ou se você deve procurar o que for te fazer melhor, mas então eu vou mudar um pouco o conselho para hoje especificamente e dizer, procure ser um pouco menos... procure caminhos que possam te ajudar, não importa. A Pri usou a metáfora da lanterna, então eu vou usar esse. Também já disse em outros episódios que era sobre outros temas, que assim... Procure ser menos ignorante também, no sentido da palavra mesmo. Então, você acha interessante valer sobre. E gostaria também de aos críticos, que eu também era, mas e revi totalmente a minha posição nesses últimos anos, que cobrassem, e a gente já ressaltou a importância da responsabilidade, mas que cobrassem responsabilidade, a mesma responsabilidade e rigor e não sei o que eles cobram dos astrólogos, cobrassem para jornalista que fala aí em concessão pública coisas absurdas e cobrassem de autoridades que, por exemplo, fazem propaganda de remédio sem comprovação científica, por exemplo, assim. Aqui nesse país a gente tem um tipo de irresponsáveis desse tipo. Então, se você talvez direcionar esse tipo de cobrança que você tem com a astrologia, esse rigor com as pessoas que você paga o salário dela, que elas moram lá em Brasília, algumas delas, por exemplo, seria ótimo. Ou, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, aquele nosso amigo que a gente sempre fala, que tem uma equipe de médicos, mas meio faz o que ele quer, um pouco que os empresários querem também, etc. Mas, enfim. Exatamente. Dito isso, não sei se... Não, é isso, né? A gente... Não, e muitas vezes a gente é cobrado assim, tem uma coisa meio... porque não é ciência. Aí a última vez que eu vi uma discussão dessa na internet, vários astrólogos falando assim, gente, mas assim, ninguém tá brigando que quer ser ciência. Ninguém quer a gente não tá se juntando. na NASA, né? A gente não tá se juntando e fazendo uma revolta, dizendo, queremos ser ciência, vocês têm que engolir a gente só quer trabalhar. Tipo, deixa a gente em paz. Sim, justíssimo.
Eu acho que não existe nada mais a dizer do que isso, porque eu vi também, às vezes ficava assim, só uma boba, mas assim, o que me incomoda é que as pessoas se incomodem tanto. E aí eu tenho até uma amiga que diz, não sei se vai nem dar tempo da gente, mas eu vou deixar pra responder. Você também acha que já viu um quesito de gênero, assim, no sentido das críticas? Porque eu tenho uma amiga que diz assim, eu comecei a gostar mais de astrologia porque os homens, segundo ela usou essa expressão, o homem médio odeia muito quando você cita uma astrologia, assim, na mesa do bar. Fica puto. E aí eu falei assim, caramba, o que se incomoda tanto esses caras? E aí eu, indo procurar mais, não sei se isso te ocorre, assim, se é uma impressão que você tem. Olha, eu faço muito mais mapa de mulher do que de homem. Isso é uma constatação. Meu curso de astrologia, eu acho que teve dois homens no final. Teve um homem, depois saiu, depois entrou o outro, saiu e depois entrou um último. Mas eu acho que. Mas aí eu vou falar, não é só astrologia. Assim, o autoconhecimento é um lugar feminino, né? Isso tem a ver com a estrutura do patriarcado, isso tem a ver com toda a parte cultural, né, assim, que a gente está inserido, e eu acho que essa autoinvestigação de si, as mulheres já estão muito mais acostumadas e fazem esse movimento com muito mais facilidade que os homens, e eu acho que está precisando, de fato. Tanto que uma das minhas felicidades é que eu tenho aumentado bastante o número de mapas de homens. Isso é uma coisa que me dá muito prazer, que eu falo, gente... Vambora! Bom, o Zé é o homem do conteúdo, da audiência aqui, mas é sempre isso, né? A gente faz um episódio sobre, sei lá, sobre fluidez de gênero, sobre tudo que envolve questões de autoconhecimento mesmo, aí você vai ver, e 90% das pessoas que ouviram eram mulheres. E mesmo os que eram críticas e chamados a críticas para homens, né? Então, acho que tá aí... Bom, enfim, a estatística... Já que eles querem a ciência, né? Tá aí a estatística para mostrar. Exatamente. Tem um documentário no Netflix, não sei se vocês já viram, chamado The Mask You Live In. Sim. É isso. Acho que a gente tá falando disso, né? Exatamente. Bom, falando do documentário, já puxamos o gancho das recomendações. Ô Zé, você tem alguma, antes da gente passar pra Pri? Hoje eu passo porque eu sou extremamente leigo no assunto, vou deixar tudo pra Pri pra não falar nenhuma besteira. Você sabe que eu não vou falar nada, obviamente, não vou sugerir nada, obviamente, técnico, nem nada ligado à astrologia. Mas eu vou sugerir 2 livros que eu li na minha vida e que eu acho que eu vou fazer a justificativa, mas é rápido, que é 2 irmãos de um escritor brasileiro, Milton Ratum, e eu digo assim, não sei o que isso tem a ver. Na verdade, nada, mas ouvindo essa conversa que a gente teve aqui, eu fiquei pensando sobre, assim, porque é um livro sobre conflitos de irmãos com características muito diferentes e, às vezes, características, às vezes se aproximam, às vezes são opostas, etc. Então, se você ouvir esse episódio até o final e aí talvez ler esse livro, talvez você vai falar assim, nossa, enfim, talvez se você entender alguma coisa mais do que eu de astrologia, você pode até, enfim. Já até virou série. Interessante. Ah, é? Pois é, então o Milton Ratum é ótimo, ele é tipo um dos maiores escritores brasileiros, inclusive ele é de Manaus, então ele tem denunciado muitas coisas que têm acontecido lá, etc. E o outro livro, que eu também meio que sou contra, né? Sou contra ninguém, mas assim, fico sempre com o pé atrás não, mentira, eu sou contra o Dória, por exemplo, que eu falei agora, mas enfim. É muita hipocrisia falar que eu sou contra ninguém, né? Mas assim, o presidente ninguém precisa nem falar aqui. Mas tem essa uma vibe também do tipo, filósofos, né? Do tipo, Karnal, Cortella, não sei o que lá. Tem uns que são realmente inacreditáveis, de ruins. Porque aí já são uns caras que transitam no conservadorismo da direita. Porém, o Cortella, eu não tenho nem nada contra, nem nada a favor a ele. Mas ele é graduado, etc, etc. Aí um dia uma amiga minha, quando estava num período muito ruim profissionalmente, me falou assim, olha, eu tenho um livro que eu indico para as pessoas que elas leem e isso aí dá uma luz. E aí eu me vejo pela metáfora que a Pri usou. Já 3 pessoas já leram e pediram demissão. Você tá precisando de coragem para pedir demissão, não tá? Eu falei, mano, muita. E ela falou assim, então compra esse livro aí que chama A Sorte Segue a Coragem. E assim...
Eu concordei com tudo que o Cortella disse lá? Não. Achei que é um guia, um mantra, assim, nossa. Não. Mas na hora eu li e falei assim, rapaz, acho que eu entendi o que ela queria me passar, essa minha amiga. E depois de um mês pedi demissão mesmo. Então, não foi só por causa do Cortella, obviamente, mas ele me empurrou um pouquinho também. Então fica aí essa indicação. E antes da Pri indicar tudo que ela quiser, divulgar a página dela, eventuais cursos que ela quiser, queria agradecer você pela disponibilidade, pela paciência também, e dizer que, já fica aqui o convite, né, que assim, a gente pode até pensar no próximo episódio com outro viés, né, porque essa história do cinema, é bom demais. Uhum. E a gente promete não fazer um episódio em 2022 para te cobrar do que foi dito em 2021, porque a gente não espera que você dê essa resposta pra gente. Mas enfim. Fica assim, né? Tipo, todo ano a gente começa um episódio com a Pri. A gente começa chamando primeiro uma astróloga, depois a gente chama uma outra profissão e fica cobrando os caras depois. Que é bem de sacanagem. Chama um numerólogo. Chama um numerólogo. Já pessoas começaram a fazer isso com os episódios que a gente falou? Não, porque tal coisa eu jamais faria. E aí já somos mais fodidos ainda. Mas enfim, muito obrigado, Pri, e o espaço é todo seu. Gente, queria super agradecer, né? Antes de dar o adeus final, vou falar sobre alguns livros que eu gosto, e aí são livros para leigos mesmo, tá? Então, assim, um livro que eu gosto muito é o do Valdemar Falcão, que é um astrólogo também das antigas, super experiente, chamado A História da Astrologia para Quem Tem Pressa. Ele é um livro fininho. Ele lançou há pouco tempo, acho que ano passado, eu não sei como que ele conseguiu, mas ele fez um apanhado, de fato, da história da astrologia e explicando o que são os signos, o que são os elementos, o que são os planetas. Assim, realmente eu diria que é uma mini bíblia escrito por alguém que é extremamente responsável, que é um profundo conhecedor, é um grande astrólogo, então fica aí a dica desse livro. Um outro livro que para mim é o meu manual de astrologia, que é o que minha professora escreveu, se chama Os Astros Sempre Nos Acompanham, é da Cláudia Lisboa. Esse já é um livrão, mas a linguagem da Cláudia é muito acessível. Então, assim, como diz um amigo meu, né, que não é astrólogo, também só é curioso, ele fala assim, gente, eu abro o livro e leio alguma coisa que tem no meu mapa, eu falo, como é que pode? Como é que pode? Então, assim, de fato, também tem todo um início que conta a história, tudo aquilo que a gente estava falando da Babilônia, né, tem toda uma parte ali que conta a história da astrologia, que explica as divisões dos signos, os elementos, as modalidades, fala até sobre Lilith, que é um ponto virtual, assim, é um manual super completo. E por último, um outro manual também, que foi o meu primeiro, que se chama Conhecimento da Astrologia, Manual Completo, que é da Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma astróloga também muito antiga, e que foi meu primeiro manual de astrologia, assim, quando eu comecei a estudar sozinha, sem ser com escola. Foi o primeiro livro que eu comprei e que é bem, assim, bem basicão, mas que tem tudo também. Então, queria deixar essa dica aí, porque tem gente que tem curiosidade, né, que quer aprender, então, assim, tem que ler muito. Então, leiam astrólogos bons. Essa é a dica. Mas também, se começar por alguém que, por alguma coisa meio complexa, eu acho que desiste em 2 tempos, entendeu? Tem que ser tem que ser do básico. Porque eu já quase desisti de ser astrólogo algumas vezes, que quanto mais você estuda, parece que mais complexo fica. Aí você fala, não, gente. As questões mais importantes da vida são complexas. Exatamente. Pris, o seu Instagram? @prissal.astrologia. Tô sempre escrevendo lá, todo dia, trocando aí coisas sobre o céu do momento, mas também sobre conhecimentos astrológicos, sobre cinema. Sim, podem seguir que vale a pena. Eu gostei pra caramba. Ótimo, então Prática Base é o Instagram do podcast.
Bom, E o que você quiser mais, seu TikTok, sei lá, quantas redes sociais você tem agora? gente, o TikTok tá crescendo, então lá tô dando dicas de receitas e inclusive tá fazendo muito sucesso, então me sigam. Tanto é que Gente, eu vou seguir. tô lançando agora... São boas. Tô lançando agora um novo podcast também solo, sem o Lucas, sem o Zico dessa vez, que é uma mistura de combinação de filmes com receitas. Então, não tenho conhecimento igual você, Pri, mas eu gosto um pouco de assistir filmes e tudo mais, e aí eu tô fazendo essa brincadeira aí, que é combinando filmes com algumas receitas, e as receitas vou ensinar a fazer no Instagram e lá no TikTok também, que é Luz, Câmera e Gastronomia. Podem procurar aí nas plataformas. Para quem quiser me seguir, é o @Zé Barreto. E desse podcast que vos fala é o @podcastfibo. O que parece sabonete Febo, mas não é. Hoje faltou o Zico pra fazer. Verdade. Faltou o Zico pra fazer o resto, mas eu nunca entro no ritmo, então eu não vou. O meu Instagram é @l.tomazelli, TOMAZELLI. E o meu último conselho, que não é baseado em ciência, mas apenas em visão empírica, é: não votem em pessoas que são admiradores de torturadores e nem militares. E fica essa dica aí. Tchau, Boa. gente. Até a próxima. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.